Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje eu estou no Raceville Speed Club. É um novo lugar, um novo conceito de clube de velocidade. Construíram um autódromo que nós vamos andar nele, vocês vão conhecer. Na região aqui, nós estamos em Brotas, interior do estado de São Paulo. Tem várias estradas de terra aqui fora, nós vamos andar em alguma delas também. E aqui dentro do Speed Club tem também um trecho de 4x4. Ele está sendo lançado, olha só que curioso, no dia 4/4 de 2025. Ou seja, 4/4 é aquela data tradicional da Jeep de comemorar os carros 4x4. A GWM deu aquela provocadinha lançando esse carro aqui, GWM Tank 300 HI4T. H de híbrido. Tank é uma linha da GWM. Do mesmo jeito que eles têm a Haval, eles têm também a Tank, que é uma linha toda. Então tem o modelo 300, que seria talvez o modelo menor que eles têm nessa linha. Tem o 400, tem o 500, tem o 700. Esse carro foi lançado lá na China em 2020, finalzinho de 2020. E aí fez tanto sucesso por lá que eles começaram a expandir as vendas desse carro para vários países. E agora chega aqui no Brasil e o preço de lançamento dele não podia ser diferente, né? Se ele é série 3, ou seja, 300, ele está sendo lançado por R$333 mil. Esse é o preço de lançamento. Vou dar uma perguntadinha aí como é que é esse preço de lançamento e como é que vai ficar depois do lançamento, se vai continuar com esse preço ou não. Aparentemente, se subir alguma coisa, vai ser lá, seus 10 ou 15 mil reais no máximo. Mas vamos falar um pouco então desse veículo. Dá para a gente ver aqui, é um SUV, 4 portas, 5 lugares. Grande diferencial que ele tem é a parte de motorização. E ele utiliza no sistema híbrido apenas um motor elétrico. E esse motor está montado em série, como se fosse na embreagem ou no conversor de torque, ali no meio está montado esse motor. E ele tem um câmbio de 9 marchas. É um câmbio de engrenagens epicíclicas de 9 marchas. Eles têm aqui uma peça dessa em corte. Depois nós vamos dar uma olhadinha lá para como que é essa transmissão ou esse conjunto todo. É um carro com tração nas 4 rodas, só que aquela tração é temporária. Na dianteira, a suspensão é do tipo duplo braço sobreposto e na traseira utiliza um eixo rígido e aqueles 4 links lá que são normais nesse tipo de suspensão. Mas o que eu achei bacana nesse carro, além do visual dele, né, ele obviamente ele vem inspirado naquela tendência, né, do Jeep Wrangler ou do Mercedes Série G. Então essa inspiração, com o para-brisa praticamente plano, bem inclinado, e aqui na frente ele tem uma identidade visual toda própria. Esses paralamas, né, prolongadores aqui para fora, faz com que o carro fique um carro compacto com esses alargadores de paralama aqui. É bem interessante a proposta do carro e o mais bacana aqui de tudo é a parte de luxo. Então eles vêm também com um sistema de luxo que nós já vamos ver na parte interna. Iluminação totalmente em LED, bem bacana mesmo. E aqui na dianteira, eles deram uma forçadinha, né? Mas tudo bem. Aqui é o T, né? O T de tank e tudo mais. E esse U aqui, eles falam que é o do usuário. Ou seja, aqui é que o carro é feito para o usuário. Eu acho que forçaram um pouquinho a barra nisso, mas que o T ficou bonito aqui na frente, isso não tenho a menor dúvida. Em termos de dimensões, o que a gente tem? Comprimento total 4.760 e o entre-eixos 2.750. Então é uma proporção legal e ele acaba ficando com bons ângulos, né, de entrada e de saída. Ele tem um ângulo de entrada de 32 graus, um ângulo de saída de 33 graus e o mais importante, a altura aqui no centro do veículo de 222 milímetros. Então é um carro que tem uma configuração bem legal. Eu gostei das proporções desse veículo. Inclusive na parte de altura,
Você vê que aqui, ó, eu tenho 1,81 m de altura, ele tem 1,90 m. O que me incomodou um pouquinho na primeira entrada que eu dei no carro foi justamente esse estribo. Me pareceu aqui numa altura relativamente alta em relação ao solo. Mas é aquilo, se ele fosse mais baixo, ia prejudicar aquele ângulo de transposição. Na parte de rodas e pneus, a gente vê ele utiliza um aro 18, pneu 265/60 R18, é um pneu todo terreno, né? E aqui a gente já vê, primeiro, a roda, né, com essa pintura escurecida também, esse preto brilhante. A gente viu que praticamente o carro não tem brilho nenhum, todos os brilhos estão explorando o preto brilhante, não tem aqueles frisos cromados. Então, e aqui segue a mesma tendência. E a gente vê o freio a disco ventilado nas 4 rodas, né? Bem interessante, todos com pinça deslizante. A gente não tem o elevador aqui, mas a gente dá uma entrada aqui embaixo do carro para ver o que a gente descobre. Não tem nenhum segredo aqui, né? Nenhuma engenharia da NASA aqui, nada. A gente vê o eixo traseiro, ele é um eixo rígido. O que é bom nele é que ele tem esse formato, né, o tipo banjo, porque ele acaba tendo, ele é feito de chapa. Com isso ele é um eixo mais leve do que aquelas que a gente vê nas picapes normalmente. Utiliza uma barra anti-rolagem e essa barra aqui é a barra apanhar, que limita a movimentação lateral do eixo. O que mais a gente vê por aqui? Toda a parte de evaporativo também montado nessa parte. Vê mais um gancho de reboque aqui na traseira, né? Ou seja, é um negócio bem convencional mesmo. Outra característica que ele traz é o step posicionado aqui na tampa traseira. A gente vê que tem limpador de para-brisa aqui na traseira. O limpador está por cima, né? E a abertura, antes da abertura a gente vê aqui a lanterna também em LED. Ficou bem bacana essa lanterna. E a porta. Vê que tem um bom volume de porta-malas. Tá? Ele é alto, tem a possibilidade de deitar, né? Dobrar os bancos, o encosto naquela proporção 1/3, 2/3. Ficou bem legal. E de novo, né? O lugar para você subir aqui está relativamente alto, né? Então não é um acesso muito fácil aqui para a traseira. Mas ele tem vários recursos, inclusive as argolas para fixação de carga, que eu acho importantíssimo isso, principalmente num carro desse daqui, que você vai acabar andando em condições de grandes inclinações. Então, um carro bem interessante, bem bacana. E daqui a gente já começa a ver a cabine, ver que ela é bem ampla. Vamos dar uma olhadinha lá como que é. Aqui na parte traseira, surpreende. O banco dianteiro está regulado para a minha posição de dirigir, 1,81 m de altura. Você vê que tem um bom espaço aqui para as pernas. Como toda aquela característica de picape ou SUV com chassis, ele acaba tendo o assoalho mais alto. Então a perna aqui não apoia bem. Mas esse daqui, eles conseguiram dar uma inclinação no assento que, olha, não é dos piores não, para não dizer que não é dos melhores que eu já andei aqui na parte traseira nessa condição de carroceria sobre chassis. Você vê que tem bastante requinte, o tecido que utiliza aqui, ele imita couro, mas tem uma textura boa, agradável. Esse encosto do banco traseiro, vocês podem ver pela diferença aqui, ele pode ser reclinado. Então aqui, ó, eu posso dar um grauzinho a mais para reclinar um pouco e ainda tenho o recurso aqui de apoio de braço central. A parte de cima é toda revestida em cor clara, que aumenta, né, aquela sensação de espaço. Tem os ganchos aqui, as alças, né, de suporte de teto em 3 posições. Tem essa outra alça que ajuda a entrar no veículo. Olha, eles gastaram bastante, viu? Olha que mais coisa de conforto. Saída do ar-condicionado aqui no console central, tomadas USB aqui, bem interessante, e
o assoalho, ele não é 100% plano, mas ele é bem quase plano aqui. Olha só que interessante. Isso facilita um pouco para o terceiro para passageiro central aqui. E aqui na parte dianteira, a gente sente, a gente já vê assim, do mesmo jeito que estamos vendo ali na traseira, bastante luxo, aqui na dianteira também é bem proporcional. Ó, volante, uma boa pega, revestimento em couro, todos os controles na parte de câmbio e tração estão concentrados aqui no console central, e isso é legal porque todos os botões que eles têm aqui para acionar os diversos modos de condução são botões físicos. A alavanca tem um desenho todo invocado aqui, parece uma alavanca dos Transformers, né? E os comandos também de tração 4x2, 4x4, 4x4 reduzida, tudo aqui bem fácil, bem à mão. A parte central do console, a gente vê, né, entre o quadro de instrumentos e a central multimídia, forma uma tela só, ótima visibilidade aqui da posição do motorista. Esse requinte aqui dessas saídas de ar modo turbina aqui de avião, né, na parte do central do painel e nas laterais também. Novamente, botões físicos aqui para acionamento dos sistemas de ar-condicionado. Comandos aqui no volante, borboletas atrás do volante para troca de marchas em modo manual. Esse carro tem aquele sistema autônomo 2 Plus lá, né, que a GWM já mostrou isso no Raval H6 e vem aqui no tanque também tá com esse mesmo conceito. Então é bem bacana mesmo, olha, gostei da aparência que ele nos entrega aqui na parte do interior. Teto solar é um outro requinte também que o carro traz. E vamos dar uma olhadinha agora no motor e conhecer um pouco mais esse sistema híbrido do tanque 300. O motor, como eu já disse, é um 2 litros turbo carregado. Ele está montado aqui na longitudinal. Esse motor é gasolina, o turbo está montado do lado de cá, tem o interresfriador aqui na frente e uma das coisas interessantes, né? Olha aqui a tomada de ar fresco, onde é que está. Está bem alto aqui dentro do capô. Com isso, ele protege, né, para você andar num trecho alagado. E o que a GWM informa para a gente é que esse carro ele pode entrar em terrenos alagados de até 700 milímetros, ou seja, 70 centímetros, é praticamente quase a altura dessa tomada de ar frio aqui em cima. Bem interessante isso. Bom, como eu disse, montado na longitudinal, câmbio de 9 marchas e o que ele entrega? São 394 cavalos de potência máxima combinada com 76 metros, quilograma-força-metro de torque. Quer dizer, é um torque bem forte também, bem alto, para um carro que pesa 2.600 quilos mais ou menos. Com isso ele faz 0 a 100 em 6,8 segundos e a velocidade máxima ela está limitada em 180 km por hora. E como eu disse, ele é um sistema híbrido e é do híbrido plugável, aquele que a gente pode carregar com uma fonte externa. E ele tanto pode ligar numa fonte de corrente alternada como numa fonte de corrente contínua. E a bateria, ela tem 37,1 kWh de capacidade de armazenamento. E ela permite uma autonomia ou um alcance de 75 km no ciclo do Inmetro. Mas esses 75 quilômetros a gente tem que considerar que ele só vai consumir todos os 75 quilômetros a hora que acabar a gasolina do tanque. Então o normal, como ele reserva cerca de 20 a 25% de carga para você ter o máximo desempenho, o normal seria mais ou menos uns 50, 55 quilômetros. Que para uso diário, tá bom, né? Dentro de uma grande cidade, normalmente você consegue, durante a semana, praticamente operar o tempo todo com o carro no modo elétrico, né? E a hora que você quer fazer uma viagem maior, você tem um tanque de 70 litros.
e o valor homologado junto ao Inmetro é de 18,4 km por litro em estrada e 18,7 em cidade. Com isso, o alcance vai para lá dos 1.000 quilômetros. Então, é bem interessante. E gostei bastante de todo esse conjunto. Eu quero mostrar para vocês agora uma vista explodida de como que é esse motor e esse câmbio antes de a gente sair para avaliar o carro. Vamos lá conhecer. Esse é o motor, está bem aqui desmontado na bancada. Mostra que tem bastante tecnologia, tanto na parte de bombas, refrigeração de óleo. Mas o mais interessante da gente ver é como que isso vai tudo montado no carro. Então imagine o seguinte, que esse motor ele está montado justamente aqui no câmbio. Olha só. Então ele fica montado aqui, a potência vem pelo eixo piloto principal aqui, e a primeira parte dessa caixa de câmbio é um motor elétrico. Então o que acontece? A potência dali, ela pode vir de duas maneiras. Ela pode passar direto, nem mexer no motor elétrico e já acionar o câmbio, como ela pode também vir aqui e junto com o câmbio, junto com o motor elétrico, aciona o câmbio. E entre o motor elétrico e as engrenagens todas do câmbio, tem o conversor de torque. Então, esse sistema, ele gerencia de uma maneira muito simples, muito fácil, potência do motor a combustão, potência do motor elétrico, passando pelo conversor de torque e entrando aqui no câmbio, que é um automático, com engrenagens epicíclicas. Para quem não sabe o que é uma engrenagem epicíclica, são justamente esse tipo de engrenagem aqui, tá? Que montam aqui as 9 marchas do veículo. Então, cada conjunto desse daqui montam 2 ou 3 marchas que fazem com que você tenha 9 combinações de marcha. Então, diferente de outros carros híbridos e elétricos que não utilizam um câmbio, nesse caso aqui sim tem um câmbio. E daqui sai um cardan que vai para o eixo traseiro e tem uma caixa de transferência onde sai um outro cardan para o eixo dianteiro. E aí que você tem a tração 4x4. E todo esse conjunto híbrido aqui, principalmente o motor elétrico, ele é alimentado por quem? Por um pacote de bateria. São dois modos de bateria desse daqui, um montado em cima do eixo traseiro, outro montado um pouco mais à frente do eixo traseiro, que dá aqueles 37,1 kWh que eu comentei. Então, esse aqui é todo o sistema. Eu achei bem interessante esse conceito e, segundo a GWM, é o primeiro sistema híbrido que tem um câmbio de 9 marchas. Bem, pessoal, agora nós vamos entrar aqui numa parte de off-road, fora de estrada. Estamos aqui na região de Brotas, saindo do Raceville. Já estou aqui no meio do canavial com o 4x4 High ativado. Tem uma coisa boa e uma coisa ruim hoje, porque está chovendo. Então o bom é que não tem poeira. E o bom também é que tem bastante lama para a gente ver como que é a condição desse carro. Mas depois já começo a sentir aqui, nessa parte de bastante irregularidades do piso, eu vejo que um carro que ele é um pouquinho duro demais, você acaba sentindo um pouco mais as irregularidades e imperfeições do piso aqui, né? Aqui nós vamos entrar já na parte do canavial. Até 15 km por hora ele vai ativar a câmera, caso alguma coisa chegue próximo do sensor. Para mostrar mais, vamos devagarzinho para ver como devagarzinho, é que é. Olha lá. Tá, isso aqui é aquela... você tem aquela visão transparente, isso, né? Positivo. Ou seja, ele fica aqui... Aí você estiver inseguro pela largura do espaço, com ela transparente, ela faz a leitura. E ela funciona só até 20 por hora. Até 15 por hora. Ou caso você chegue bem próximo de algum sensor, ela ativa automaticamente. E depois desativa de novo. Legal que dá para você ver realmente onde que o carro está passando, né? Sim. Se tem buraco, se tem você pedra. Fica muito mais seguro, se tem alguma coisa muito próxima que você não está no seu ângulo de visão. Legal. Tá vendo? Ele desativa. Se chegar próximo de novo, ele ativa novamente. Ou, se a pessoa tiver preferência, 15 km por hora, ativa manualmente aqui, ela vai o tempo inteiro. Bem, agora que a gente fez essas duas manobras aí no piso de terra, a gente voltou aqui para a estrada
de acesso ao Reiseville. É uma estrada que está com o asfalto de preparação para receber o asfalto. Então, ela não é uma estrada asfaltada ainda, mas ela já está preparada para ser asfaltada. Então é como se fosse muitas estradas do Brasil que nunca terminam, estão sempre para ser asfaltada. Então aqui dá para a gente sentir um pouco melhor como que é esse SUV aqui, esse SUV, né? Nessa condição. Até que aquele me passa um pouco melhor em termos de suspensão. Ainda sinto aqui um pouco a barreira da perna aqui, aquele front-end shake trabalhando um pouquinho, mas achei melhor do que eu vi no trecho de pedra e off-road ali atrás. Agora que nós vamos entrar no Reiseville e vamos por dentro do Reiseville. A gente vai ter também uma outra chance de observar como que ela passa nesse piso de bloquetes de cimento. Vamos ver aqui como é que ela vai, como é que esse SUV vai passando aqui. Aqui a gente tem que andar 20 por hora, 30 por hora, que é a norma do Reiseville. A gente percebe que ela acaba copiando um pouquinho, mais as irregularidades do piso. Outra coisa que eu percebo bem aqui é a parte do sistema de direção. Ele é bem leve, bem agradável de dirigir. A empunhadura também do volante é agradável. Ele tem aquela condição de ajuste de distância e de altura do volante, que ajuda bastante a achar a melhor condição de dirigir. Os comandos todos aqui, outra coisa positiva, são todos os botões físicos. Então você não tem aquele problema de ficar utilizando, o dedo fica procurando o capacitivo lá e não acha. Então, por ser botão físico, é melhor, principalmente na parte de ar-condicionado, ventilação. E outro dado bem positivo é todos esses comandos da parte de tração, de comando do veículo, está tudo concentrado aqui nesse console central. E agora vamos pegar um trechinho de asfalto e de subida. A resposta é boa. Interessante que ali atrás, aquele trecho todo, a gente estava andando em EV, estava com o sistema elétrico só. A hora que você dá uma carregadinha no pedal do acelerador aqui, entra o modo motor a combustão. Você escuta um pouco de ruído do motor, mas ele tem um sistema de cancelamento de ruído, né? Que ele acaba cancelando o ruído do motor. E esses vidros dianteiros aqui, eles são vidros duplos, que também melhoram na parte de ruído. Isso foi uma coisa positiva que eu vi nesse carro, nesse primeiro percurso que nós fizemos aqui. Mesmo no piso de pedra, não vem muita ruído de rolagem para dentro da carroceria. Agora estamos voltando para o Reiseville e vamos fazer um outro trecho, ou de off-road ou de on-road aqui no Reiseville. Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Agora nós estamos saindo aqui na pista, no autódromo, na verdade, né, do Reiseville. Eu acho que é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo aqui, tenho certeza que é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo aqui no Reiseville. Eu já vim algumas vezes aqui andar nessa pista com alguns outros carros. Então vocês vão ter o prazer de conhecer aqui, né? Isso aqui é um trecho de alta, é o que eles chamam de Spa-Francorchamps, aqui da curva Eau Rouge do Reiseville. Aqui a gente vai entrando no limite aqui pro meio do miolo. Bom, nessa condição que nós estamos dirigindo o carro aqui, ele está praticamente com um sistema híbrido, funcionando os dois motores. Então nós estamos com o motor a combustão funcionando, dando potência, e estamos com o motor elétrico
auxiliando nessa potência também. Estamos numa tração 4x2 ligada, não estamos no 4x4. Condição bem interessante, é bastante potência, bastante torque que a gente tem aqui, ó, na saída de curva. Ele demora um pouco, aqui, ó, com a direção esterçada ele acaba demorando um pouco para dar potência. Ele segura bem. Essa curva aqui ela é engraçada, ela é bem traiçoeira. E aqui a gente tem essa outra de 90 graus. E a pista tá legal porque tem uma parte que tá molhada, outra parte que tá seca. Escorregando. Aqui tem uma curva bem legal, aqui tem uma curva inclinada agora aqui. Eu preferia fazer essa curva por fora. O Kaká fala que não dá para fazer, mas eu acho que dá mais legal por fora essa curva aqui. Que é a reta principal do Raceville. E essa curva aqui no fim da reta, olha que interessante. Essa aqui é o S do Senna de Interlagos, desenhado ao contrário aqui. O S é a primeira para a esquerda, a segunda para a direita. Aqui é a primeira para a direita, a segunda para a esquerda. Tem coisa soltando atrás. Esse seu cabo agora, não tiraram o cabo daqui. A proposta do carro ficou bem. Um SUV desse tamanho, né? Que tá legal, né? Tem uma alto, com pneu de off, né? Na verdade. Isso não é um carro de pista, né? Quero que ele mata totalmente. Quando vocês vêm com a direção alinhada, ele mata totalmente a aceleração. A gente vem, né? Pela direita e fazer o 0 a 100. Parar ele. Pode parar bem aqui no teu escuro. Aí a gente vem aqui no modo dele. Tá esportivo, a gente desliga. Desligado para fazer deixar em 80%. Isso aí fazer o lote control. Segurar no freio, você vai ter que segurar com bastante força. Você vai ver que ele vai começar a escorregar. Tenta dar a primeira saída para você entender que ele, por mais que você esteja com o pé bem forte no freio aí, ele vai começar a arrastar. Caraca, meu. O freio não segura, ele tem muita força. Aí pode fazer. Aí quando você sentir que ele vai começar a escorregar muito, Caraca, o carro ficou bem divertido para andar, né? Não é a proposta dele, mas você vê que se você precisar de motor, precisar de desempenho, o carro vai te dar essa resposta. 0 a 100 dele quantos segundos? 6,8 segundos. 6,8 segundos. Para um carro de 2.600 quilos, é uma proposta bem legal, né? Bem, pessoal, aqui deu para vocês conhecerem então um pouco do que é o Raceville. É uma proposta legal, um clube de velocidade, na verdade. Uma proposta bem interessante, bem legal mesmo esse autódromo deles aqui, para track days e obviamente para lançamentos como esse que nós estamos aqui, né? Bem, vamos agora para outra pista aqui dentro do Raceville. Vamos conhecer outro pedaço. Bom, agora aqui nós vamos entrar na pista mais técnica de 4x4 que a gente tem
no Raceville. Então nós vamos aqui, não precisa nem botar o pé no freio, Aqui ele já tá funcionando. já está funcionando, não preciso frear nada. É só deixar aqui, qualquer coisa, ele tem uma árvore lá embaixo para segurar a gente. Ali antes da gente entrar na água, quando a gente alinhar, eu vou pedir para você acionar a reduzida do tanque. 4x4 low. Isso. Então vamos parar aqui e vamos colocar 4x4 low. Isso. Para ele entrar, você tem que deixar Tem colocar que no colocar no neutro. neutro. Isso. Acionado. Acionado. E agora a gente vai pro drive novamente. Perfeitamente. E agora que nós vamos entrar por aqui, A vamos gente, sair vai, a onde? gente entra aqui e Vai sai sair ali, ali na frente, do lado Isso. daquela moita. do lado esquerdo do arbusto. Qual que é a profundidade que tá esse bagulho aqui? Aqui a gente tem uma variação de 50 a 60 centímetros de água, depende da época do ano. Lembrando, gente, que esse GWM tanque, ele vai até 700 milímetros de imersão. Passou fácil. Por que tá apitando um monte de coisa aí? Aqui ele tá lendo o sensor. O sensor de de estacionamento. Isso, que a gente pode desligar ele aqui. Desligou tá. sozinho. É. Aqui mesmo. Vai no low ainda. Pode ir no low, se você quiser deixar o carro mais confortável, pode cambiar. Boa. A gente tem aqui a opção de fazer troca de marcha em modo manual pelas borboletas atrás do volante. E aquilo que eu já aprendi, já falei para vocês em outros carros. Não é porque você está em low que você é obrigado a andar em primeira marcha o tempo todo. Bem, aqui é o primeiro momento que a gente pode usar o auto-holding do tanque. Para a gente regular a velocidade dele é no seletor do Cruise Control. Eu puxo ele uma vez. Para cima e para baixo você tem o controle da velocidade, e para ele ligar são 2 cliques, como dando um farol alto, e pode tirar o pé do freio. Então aqui agora a gente ativou o controle de cruzeiro. É um controle De cruzeiro para off-road. Isso, É perfeito. o mesmo que eu já usei lá na outra pista, lá no outro roteiro. Show. Aí para aumentar a velocidade, eu dou um toquinho para cima aqui e ele vai até 12 por hora nesse sistema aqui. Né? Isso, exatamente. Vai conforme o terreno, erosões e por aí vai. Passou tranquilo na caixa de ovos aí. Nesses 2 mid-banners eu vou sugerir que a gente faça primeiro da maneira errada e depois da maneira certa. Então tá. Dá uma paradinha aqui, por favor. Já podemos desligar nosso auto-holding aqui. Legal. Primeiro a gente vai tentar encaixar a roda dianteira esquerda do veículo num buraco que tem aqui, como uma vala, para sentir a torção de carroceria dele. Pode ir um pouquinho adiante. Eu acho que assim vai dar certinho. Vai vir aqui. Tô entrando, entrei. Boa. A roda então traseira esquerda, Levantou. traseira direita, aliás. A direita levantou. tá fora do ar. Tô com 12 graus de inclinação para a esquerda aqui e 8 de inclinação para frente. Isso aí. Agora a gente engata uma resinha. Lembrando que continua reduzido. Podemos sair dessa situação. E pra ele você vai ver que vai ser ridículo. Nem Entendi. continua. Ou seja, se você entrou num buraco que você não queria entrar nesse buraco, você tem condição de voltar para trás e sair fora. Exatamente. E agora aqui eu saio pela direita e saio fora do... Exato. Eu posso me direcionando pela própria câmera frontal aqui. né? Exatamente. Ele projeta também ali embaixo, né? Uhum. Aí ele passa bem mais suave. Aqui o que a gente pode fazer para ajudar a passar nessa lama é bloquear o diferencial dianteiro e o traseiro. Ok? Os bloqueios são feitos carro parado. São esses 2 botõezinhos aqui. Então, bloqueio dianteiro e bloqueio traseiro. Então agora eu estou em 4x4 low Isso. com os 2 diferenciais bloqueados. Isso. Eu não estou com o diferencial central bloqueado agora. O diferencial central nesse carro, ele sempre anda bloqueado quando no 4x4. Tá. É como ele funciona muito mais como uma caixa de transferência ali, fixa e acabou. 4x4 é uso, nesse caso, só em piso sem aderência. Tá. Então agora aqui nós vamos pegar esse trecho de lama aí na frente. Isso. E a técnica aqui é
Só manter a aceleração. Perfeito. Posso parar? Pode. Parei na lama. Ele tá saindo. Ele sai do mesmo jeito que ele entrou. Bem incrível. Aqui eu vou sugerir que a gente tire o bloqueio dianteiro e o traseiro para a gente ter maior manobrabilidade. Vamos pegar aquele subidão ali na frente. Isso. Você acha que esse carro sobe aqui? Vamos fazer o teste? Sobe, sim, tá fácil. Ali em cima, antes de terminar a subida, eu vou pedir para você parar, mas eu te aviso, para a gente usar esse auto-holding de novo, para você ver que a gente fez uma descida com torção e agora numa subida ele vai funcionar da mesma maneira. Parou onde aqui? Pode ir um pouquinho mais para ficar mais inclinado ainda. Aqui tá bom. Legal. Neutro, por favor. 4x4, H. Se a gente tirar o pé do freio aqui, o carro vai descer para trás. Faça esse teste, por favor. Não, isso não vai pra trás. Vai para trás. Agora vai, tá? Entendeu? Ele tem um tempinho. Ele tem um tempinho. Isso. Que nem Agora, pra prova de morro. exato. Agora com o auto-holding, liga ele, por favor. O neutro, só para entrar reduzido. Entrou. Entrou. E aí para ele funcionar, os dois cliques aqui. Pode tirar o pé do freio. E deixar ele funcionar sozinho. É isso. Ele tá num controle de cruzeiro agora aqui. De controle de cruzeiro em off-road, né? Exato. Agora a gente tira de novo nossa reduzida, vamos andar no 4H para desenvolver um pouco mais. E agora a gente segue nosso caminho, a gente vai passar por umas lombas, assim, uns direito aqui, por favor, uns mini kings, vai sentir o trabalho de suspensão, toda a ergonomia do carro. Bem, pessoal, tem coisa que eu tô gostando desse carro, andando nesse trecho aqui, mais um fora de estrada mais severo, é no controle lateral da carroceria. Isso aí, ele é bem controlada, a carroceria. Achei bem interessante essa parte. O meu veredito aqui basicamente é um carro, primeiro, bonito, achei bonita a aparência externa dele, essa linha bem assim puxada para um carro, para um Jeep mesmo, né, como é o Mercedes Classe G, como é o Wrangler. Ele tem bom desempenho, acelera bem, puxa bem. E nessa parte de fora de estrada aqui, mostrou também que dá para se divertir bastante, né? 5 anos de garantia pro sistema, pro carro inteiro, 8 anos pro sistema elétrico. Eu queria mostrar aqui hoje nesse dia de lançamento e aproveitar essa oportunidade, né? Obrigado pela sua audiência e até a próxima.